ainda não fiz nada de vlog, mas já é hora de almoço e de manhã eu fui entregar uma granola a uma amiga. O que é que foi? E agora estou deficiente, atrasado mental. E agora vou estudar, porque a minha vida é estudar e fazer trabalhos. Tenho esta roupa toda para doar. Eu tenho recebido algumas mensagens vossas a perguntar em relação à minha alimentação, se eu continuo a fazer uma alimentação vegan, se já me deixei disso, enfim, porque eu acho que eu mostrei-vos aqui algumas coisas que não eram 100% vegan, quando fui ao Belcanto, por exemplo. Então eu queria fazer-vos um update do que é que se passa, o que é que eu estou a mudar na minha alimentação, como é que foi toda esta transição, enfim, os detalhes todos. Então, eu decidi fazer uma alimentação 100% vegan no início deste ano e decidi mesmo cortar tudo o que era animal, carnes, peixe, laticínios, ovos, tudo. E eu comecei logo a ver mudanças muito boas, senti-me muito bem, sentia-me cheia de energia e sentia-me bem, sentia-me leve, parecia quase que eu pensava melhor. Enfim, as mudanças foram todas ótimas e foi logo passado uma semana eu comecei a sentir essas mudanças. E eu acho mesmo que a melhor alimentação para mim é uma alimentação mais à base de plantas, à base de alimentos vegan, que não incluam nada do que seja animal, mas ultimamente, nos últimos 2 meses, pelo menos desde que eu fui a Paris, que eu tenho incluído algumas coisas na minha alimentação que não são exatamente vegan. E vocês devem ter reparado nisso e por isso é que se calhar mandaram as mensagens, e muito bem, porque se eu vos disse que estava a fazer uma alimentação vegan, faz sentido que eu tenha que vos dizer se alguma coisa mudou. Eu decidi fazer uma alimentação vegan por motivos pessoais, de saúde mesmo, porque eu não me andava a sentir bem, eu estava cansada, o meu corpo estava a pedir-me um detox há muito tempo, tanto emocional como físico, e uma alimentação vegan faz um detox físico e emocional e eu experienciei isso e foi excelente. E eu decidi por causa disso, informei-me bastante e claro que uma parte do motivo tem a ver com os animais e tem a ver com o ambiente e isso tudo, e se vocês forem investigar vão ver que é uma grande influência. A quantidade de carne e de produtos alimentares derivados de animais que se comem hoje em dia é uma coisa absurda, nada sustentável para o planeta e é assustador mesmo. Então também alguma parte dos motivos foi por causa disso, mas em primeiro lugar, eu não vos vou mentir, foi por motivos mais egoístas, foi por mim, porque eu me queria sentir bem. Com o passar do tempo eu comecei a sentir-me melhor e comecei a querer não ser tão extremista com as coisas. Ou seja, eu sinto pelo menos que no início eu pus um rótulo em mim mesma, do género, tu és vegan. E quando nós pomos um rótulo em nós mesmos, nós estamos-nos a limitar. E eu queria comer, por exemplo, íamos a um sítio qualquer especial e havia uma sobremesa maravilhosa, mas que levava leite ou ovos ou qualquer coisa, eu impunha a mim mesma que eu não ia ter aquela experiência. Eu ia me privar de ter aquela experiência porque eu estava dentro daquele rótulo. E ao início eu não me importava e tudo bem, estou-me a sentir bem, estou a fazer isto por mim, está a correr super bem. Mas depois eu fui viajar e eu estava em Paris e eu não queria estar a dizer a mim própria, tu não vais aproveitar a gastronomia de Paris porque tu só vais te limitar àquilo que os restaurantes têm que seja vegan, que era quase nada, era batatas fritas basicamente. Então é uma coisa... É um estilo de vida, é completamente um estilo de vida e é um estilo de vida que eu respeito e que eu acho que para muita gente funciona e para mim também funciona até um certo ponto. E esse ponto é o ponto que me limita e que me proíbe de ter experiências.
e eu tenho a certeza que o meu corpo agradece que eu esteja neste equilíbrio, ou seja, que não esteja num estado constante de tu só podes comer isto, tu só podes comer isto, tu só podes comer isto, e que seja uma coisa mais relaxada, do género, o meu corpo quer uma coisa que o nutra e é isso que eu lhe vou dar no dia a dia. Se eu estou num sítio em que quero ter uma experiência gastronómica, por exemplo, eu não me vou privar disso, porque isso faz parte do meu bem-estar psicológico também. Eu não vou privar de ter essas experiências por ter um rótulo. Então eu quando estava em Paris, como vocês viram, eu comi coisas que não eram vegan de todo. E carne nunca, eu não sei se alguma vez vou conseguir voltar a comer carne, não vou dizer que não vou conseguir porque eu não sei, mas eu desde pequenina que não gosto de carne e para mim nunca foi difícil não comer carne, é uma coisa que eu nunca me apetece comer carne, nunca quero mesmo. E desde o início deste ano que eu não comi nem carnes vermelhas, nem frango, nada. De todo. Desde que comecei a viajar agora nas férias, Paris e Dubai, eu também não comi carne, mas comi marisco, por exemplo, ou comia uma sobremesa que tinha ovos. Mas sempre que, imaginem, eu vou a um restaurante, se há um prato que me chama a atenção, que é vegan, é óbvio que eu o vou pedir. Não é para eu estar de férias que vai ser a loucura e todas as refeições que eu fizer vai ser marisco e peixe e ovos e leite. Não é isso. É, a minha prioridade são alimentos vegan, são vegetais, são frutas, são grãos, são carboidratos. Não tenho como prioridade nenhuma, zero, nada do que seja animal. Mas se por acaso houver um prato que me chame muita atenção e que, por exemplo, em Paris, o caso, fomos a um restaurante em que o prato mais conhecido deles é o risoto de camarão. É óbvio que eu vou pedir o risoto de camarão. Porquê? Porque eu adoro camarão, eu estou em Paris, é o prato daquele restaurante, é claro que eu vou pedir. Eu não vou privar dessas coisas. Por isso, para mim, é muito mais importante este equilíbrio, ou seja, encontrar este equilíbrio em que, ok, 90% do tempo eu consigo comer de forma que eu sei que o meu corpo fisicamente, biologicamente vai estar bem, que é de forma vegan, que é aquilo que eu sinceramente me sinto melhor a comer. E depois esses outros 10% são importantes para esse equilíbrio. Então, se houver um jantar com amigos em que seja numa pizzaria, vou pedir uma pizza sem queijo, por exemplo. Não é por aí. Mas, por exemplo, no outro dia nós fomos, foi no Vlogmas 3, acho eu, sim, 3, que fomos almoçar à casa de uns amigos. O meu pai disse à senhora que eu não comia carne. E ela fez uma lasanha vegetariana. Para o meu pai ser vegan é não comer carne. Ele esqueceu-se da parte do queijo, do leite, dos ovos, etc. Mas pronto. Só que íamos à casa de umas pessoas, eu não ia estar a dizer, olha, as minhas preferências alimentares são estas e você não vai cozinhar isto. Não, não é nada disso. O meu pai disse, olha, ela não come carne, tudo bem. A senhora fez uma lasanha vegetariana. A lasanha tem tudo, tem leite, tem queijo, tem ovos, enfim. Só não tem carne porque é vegetariana. É óbvio que eu não ia dizer à senhora que eu não ia comer, que eu não ia almoçar. Ela fez aquilo de propósito para mim. Então é claro que eu vou comer. Ou seja, são essas limitações que eu acho que são excessivas. Eu fiz isso durante uns meses enquanto foi confortável para mim, enquanto eu me sentia bem assim e não me sentia quase sufocada por isso. Quando começou a ser o caso, quando eu comecei a achar que era uma coisa que me estava a limitar bastante e que eu já não precisava daquilo, já não precisava de ser uma coisa a 100%, pode ser uma coisa relaxada, confortável e que me faz bem à mente e ao corpo, então tudo bem, eu comi a lasanha vegetariana, estava super boa, soube-me super bem e eu não morri por causa disso, o meu colesterol não aumentou, não aconteceu nada, o mundo continua aqui, está toda a gente viva, então lá está, 90% eu sei que vou sempre tentar escolher o melhor para mim, que é alimentação vegan, 90%, 10% eu vou aproveitar as experiências, vou aproveitar estar com as pessoas e não vou estar a dizer que não a certas coisas. E depois no que toca à alimentação, eu podia estar aqui 3 horas a falar com vocês, mas no que toca à alimentação eu já passei por muitas fases, eu já experimentei de tudo, eu já li de tudo, enfim... Eu já passei mesmo por quase tudo o que vocês possam imaginar, mas há uma coisa que sempre se manteve e depois deste tempo todo é literalmente a única coisa que eu digo com toda a certeza. Porque eu posso dizer, o glúten faz mal, o leite faz mal, não sei o quê, mas há sempre alguma coisa que
prova o contrário disso. Há sempre alguma coisa que prova que o glúten não faz mal ou que o leite não faz mal. Ou seja, não há nada que eu vos possa dizer, nem ninguém, nem nenhum médico no mundo vos pode dizer isto é a única coisa que está certa, isto é a única coisa que está errada, isto não faz bem, isto faz bem. Não há ninguém que vos possa dizer isso, porque nós somos todos diferentes. Então, a única coisa que sempre se manteve estes anos todos e que eu vou sempre viver nessa regra, que não é nada limitadora, pelo contrário, existe uma quantidade enorme de alimentos no mundo. Nós só temos que saber distinguir aquilo que é alimento de aquilo que não é. Porque há muita coisa que nós comemos que não é alimento, que não é comida. Então, eu quando vou comer, eu já não sou aquela pessoa tipo, eu não vou comer o pão da minha avó porque tem glúten. Não, o pão da minha avó é espetacular porque é feito com a melhor farinha, é feito sem aditivos nenhuns, não anda em fábricas, não está em caixotes, é uma coisa que sai literalmente do forno para a mesa. Eu não vou dizer que não é isso. Então, se eu quero comer pão, eu vou ter a certeza que eu estou a comer o melhor pão. Se eu quero comer, sei lá, se um dia me der um vibe qualquer e eu quiser comer queijo, eu não vou comer aquele queijo laranja embalado que vem não sei de onde, que é completamente cheio de antibióticos e porcarias. Não, eu vou comer um queijo artesanal bom. Se por acaso eu comesse carne, por exemplo, que não é o caso, mas se eu comesse carne, eu ia ter a certeza de que eu ia comer a melhor carne possível. Uma carne orgânica numa vaca que cresceu num ambiente feliz, livre, em que ela comia coisas naturais e não estava fechada num sítio a ser injetada com antibióticos. E é muito fácil nós dizermos, mas essa comida é muito mais cara. É muito mais cara, claro, porque é comida. A outra não é comida, é plástico. E as pessoas acham que irem buscar ao supermercado caixinhas de peitos de frango e comerem 4 peitos de frango por dia, que é muito bonito. Não é bonito. O nosso corpo não precisa de 4 peitos de frango por dia. O nosso corpo precisa talvez de 2 por semana. E se nós comermos 2 por semana da melhor qualidade, ótimo. Porque as pessoas não precisam da quantidade de carne. Aliás, as pessoas não precisam da quantidade de comida que comem, precisam de muito, muito menos. E se nós comermos menos, mas com melhor qualidade, essa para mim é a regra de ouro que se aplica a tudo. Não vou dizer a ninguém para ser vegan, para ser paleo, para ser isto, para ser aquilo. Sejam o que quiserem, mas comam com a melhor qualidade possível. Comida de verdade, não é comida embalada, não é comida processada, não é comida inventada pelos humanos, é comida que está na natureza. Essa sim é comida de verdade. E as pessoas que comem comida de verdade são pessoas de verdade, são pessoas com um sistema que funciona bem. E eu já passei por fases em que eu tinha na cabeça que eu tinha que comer o mínimo de calorias possíveis e eu comia coisas que não tinham calorias nenhumas, mas que também não tinham mais nada. Eram coisas embaladas, 0 calorias, 0 nutrição. E isso não é alimentação. Eu prefiro comer 3000 calorias de uma coisa que me vai nutrir e que me vai fazer bem e que vai fazer o meu cérebro funcionar bem, do que estar a comer lixo. Eu já estou aqui a falar há muito tempo e, como eu vos disse, eu podia estar aqui 3 horas, mas eu queria mesmo que vocês retirassem isso. Não sigam aquilo que eu faço ou que ninguém faz, porque ninguém é dono da razão. Sigam a vossa intuição e tentem sempre alimentar-se da forma mais natural possível, da forma que vocês acham que é mais humana, aquilo que mais condiz com vocês. Evitem supermercados, evitem cenas embaladas e é isso. Como o pão da avó, o queijo do senhor que tem uma farm em algum lado, comam coisas assim caseiras e que fazem bem. E essa é a minha mensagem para hoje. E só para terminar, vamos aqui abrir a prendinha da Body Shop do dia 12. Sério, a minha vontade é abrir isto tudo já, mas tenho que me conter.